boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live, tomando como foco, como base o livro de São Boaventura, né? E nós hoje vamos falar sobre a parte 3, a corrupção do pecado, né? Mais precisamente o capítulo 1. Então, como sempre nós fazemos, nós iniciaremos com a oração de São Tomás de Aquino, pedindo a luz do Espírito Santo, né? Para depois entrarmos no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort, assim, todas as nossas lives, a gente começa antes lendo um pouquinho do tratado, e esse é um livro que nós vamos ler sempre, é a leitura perene, em todas as lives, né? Tamanha é a importância dele e quão arrebatador é ele para os nossos corações, né? Aí depois a gente entra no livro de São Boaventura e no final nós vamos falar um pouquinho, introduzir aqui a filosofia política de Eric Feigley. Vamos falar um pouquinho da simbolização da ordem nesse livro aqui, que é volume 1 de Ordem e História, uma obra clássica de Eric Feigley, né? Depois eu falo um pouquinho sobre ele, né? Quem é, enfim, né? Então vamos começar com a oração de São Tomás. Depois a gente vai rezar uma belíssima oração também de Dom Scoto, para depois a gente entrar no Tratado da Verdadeira Devoção. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da nossa inteligência um raio da vossa claridade. Dai-nos inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Semeai em nós. Fazei-nos pobres sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que façamos o bem sem presunção, que corrijamos o próximo sem arrogância, que admitamos a nossa correção sem soberba, que a nossa palavra e a nossa vida sejam coerentes. Concedei-nos verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a nossa vida. Concedei-nos saber o que nos pedis e ajudai-nos a realizá-lo para o nosso próprio bem e de todos os nossos irmãos. Amém. Amém. Agora vamos para a oração de Dom Scoto. Regina vai colocar aí no slide. Faz, Senhor, primeiro princípio de todas as coisas, que eu creia, compreenda e exprima o que for do agrado da tua divina majestade, e sirva para elevar-nos a mente à contemplação de ti, ó Senhor, Deus nosso. Quando o teu servo Moisés te perguntou a ti, doutor veracíssimo, qual é teu nome, para que ele, por sua vez, pudesse dizê-lo aos filhos de Israel, tu, que conheces a capacidade do intelecto humano, com respeito a ti, deste-os a conhecer. Respondendo, eu sou aquele que sou. Êxodo 3, capítulo 14. Tu és o ser verdadeiro, tu és o ser total, Senhor. Isto que creio é o que, se me fosse possível, gostaria eu de compreender. Vá. Ajuda-me, Senhor, em minha inquirição sobre o alcance de nossa razão natural no conhecimento do verdadeiro ser, que tu és,
e começarei pela noção doente que predicaste de ti. Agora vamos rezar uma pequena oração, invocando o Espírito Santo e depois uma em homenagem à Nossa Senhora, tá? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Tus totus ego sum et omnia mia tua sunt. Tradução. Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho. Amém. Pronto, agora vamos começar a leitura aqui do tratado, né? Ok. Teve aquela passagem, né, que ele diz assim, que Deus uniu todas as águas e chamou-as mar. E Deus uniu todas as graças e a chamou de Maria, não foi? Você lembra disso? Lembro. É lindo isso daí, nossa. Então, esse aqui é o artigo 2º, né, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Artigo 2º, consequências. Primeira consequência. Maria é a rainha dos corações. O artigo 1º são os princípios. Né? Aí fala aqui, ó, primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Depois dos princípios vem as consequências no artigo 2º. E a primeira consequência é Maria é a rainha dos corações. Item 37. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, 2 pontos. Primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas estas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça, que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, nós, parênteses aqui, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Até aí, tudo bem, Regina? Sim. Está compreendendo isso aí? Uhum. Vamos lá. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça, como Jesus Cristo é o rei por natureza. Você entende quando ele fala aqui que Maria é rainha pela graça e Jesus pela natureza? Por quê? Jesus é Deus. Ele tem a natureza divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Maria é criatura. Daí ela ser rainha pela graça e não pela natureza. Entendeu isso aí? Uhum. Então, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Que conquista é essa?
o sangue dele para nos redimir, não é? Ele comprou, digamos, né? Com todo o seu sangue, né? Por isso ele fala aqui, pela natureza, Jesus é rei pela natureza e por conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, dois pontos, abre aspas, o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, 21. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la, com os santos, a rainha dos corações. Segunda consequência. Lê, por favor, Regina, a segunda consequência. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Número 39. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. Ok. Então, deu para perceber que a devoção à Nossa Senhora, ela não se compara de jeito nenhum com a devoção aos outros santos. A devoção à Nossa Senhora é especialíssima. Ela é essencial para a salvação das almas. Tá? Então, ele frisa isso aqui, né? Maria é necessária aos homens. Ele diz assim, Maria é importante aos homens. Não, ele diz Maria é necessária para que eles cheguem, ou para chegarem ao seu último fim, que é o céu, a salvação da alma. Não é? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A devoção à Santa Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Item 40. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto justo Lípizio, doutor da Universidade de Lovaina, provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros, Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura. Que a devoção massa, guardem esse último, São Boaventura, que é o que nós estamos estudando. Que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação. Vou repetir. A devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação. Não é importante, não é bom que seja, ela é necessária. Sem a devoção à Santíssima Virgem, não há salvação. É isso que diz São Luís Maria Grignon de Montfort, levando em consideração
tudo o que disse esses santos que eu acabei de citar. Isso me preocupa tanto os nossos irmãos evangélicos que repudiam Nossa Senhora. Uhum, uhum. Me dá uma tristeza isso aí. E que é um sinal infalível de condenação. Olha só o que ele diz aqui. Vou ler de novo. Isso é muito importante. Vou ler aqui do começo. Uhum, uhum. O parágrafo primeiro, né? A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipsio, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram incontestavelmente. Provaram. Quando ele fala provaram, eles utilizaram a dialética para chegar à verdade. Certo? Que é o discurso da prova, né? A dialética, né? Apoiados na opinião dos santos padres. Entre outros, ele destacou só alguns, tá? Esses doutores, né? Que provaram incontestavelmente, né? Essa sentença que ele diz que é a salvação, né? Ele, dentre outros, tomaram como base a opinião de Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo e São Boaventura, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura. Que a devoção, preste bem atenção a isso agora, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação. Essa é a primeira sentença. A devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação. E que é um sinal infalível de condenação. A não devoção. Opinião do próprio Ecolan Pádio e vários outros hereges. Não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. Aí tem o item 1 aqui, né? Ele explica aqui embaixo isso. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem consiste em se lhe devotar e entregar. O culto do Lia é a dependência, a servidão. O culto de hiperdulia consiste numa dependência mais perfeita à Santíssima Virgem, ou, em outras palavras, na escravidão preconizada por São Luís Maria Grimão de Montfort. Vamos lá. Item 41. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-los, a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma para não me alongar. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui
várias histórias que provam o que afirma. Entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele deveria subir para chegar ao céu. Segundo, a outra, narrada nas crônicas de São Domingos. Quando o santo pregava o rosário, nas proximidades de Carcassona, 15 mil demônios, 15 mil demônios, que possuíam a alma de um infeliz herege, foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. Regina, são 15 mil demônios que possuíam a alma do infeliz herege. Quando ele fala que possuíam a alma, na realidade é possuir a alma encarnada. Tá? Porque o demônio, ele não se apodera da alma espiritual, digamos assim, mas da alma encarnada, do composto. Se você assistir aquele filme de O Exorcismo de Emily Rose, você vai compreender isso perfeitamente. Quando Nosso Senhor e Nossa Senhora aparece a ela, a alma espiritual dela, perguntando se ela quer se submeter àquele sacrifício. Você vai compreender isso. O demônio, ele se apodera da alma encarnada, ou seja, do composto. Certo? Aqui o santo São Luís, né, está citando alguns fatos, né? E ele fala esse fato aqui, ó. O santo compreendeu que aquela escada, o segundo exemplo, a outra, né, é narrada nas crônicas de São Domingos. Ele diz o seguinte: quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, sabe que São Domingos foi quem implantou o rosário de Nossa Senhora, né? O que a gente reza hoje em dia, né? São Domingos, da ordem dos dominicanos, que é da ordem de São Tomás de Aquino, de São Boaventura, não, São Boaventura era franciscano, que é da ordem de São Tomás de Aquino, são os dominicanos. É da ordem também de Santo Alberto Magno, ele era dominicano também. Que junto com os franciscanos, eles eram os frades mendicantes, que até teve uma confusão na família de São Tomás de Aquino, porque os pais queriam que ele assumisse ele fosse abade dos beneditinos, que era uma ordem próspera, já renomada, né? E ele disse que não queria ser dos beneditinos, não, que ele queria ser dominicano, queria ser da ordem dos mendicantes. E como a família dele era uma família de aristocratas, pessoal, né? Muito orgulhoso, vaidoso. Então foi uma confusão. Prenderam ele no castelo. Foi maior confusão. Mas isso é outro assunto. Sobre a biografia de São Tomás. Então, nas proximidades, né, dessa cidade aqui, Carcassona, ou desse local, 15 mil demônios possuíam a alma de um infeliz herege. Que tormento para essa pessoa, já pensou? Você se lembra daquela passagem do Evangelho que Nosso Senhor manda para os porcos aquele homem que estava possesso de inúmeros demônios? Uma coisa parecida aqui, né? Uhum. Então, esse herege estava possesso de 15 mil demônios que possuíam a alma de um infeliz herege. Foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar
muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. Que narrativa foi esta, hein? Eu gostaria de... Regina, anota aí para a gente adquirir esse livro de São Domingos, As Crônicas de... Ela que tem essa narrativa. Que os 15 mil demônios falam tudo sobre a importância da devoção à Santíssima Virgem. Porque eles são obrigados a falar, sabe, Regina? Uhum. Lembrando sempre que os demônios são criaturas, né? Eles não podem desobedecer, não. Parágrafo 2º da segunda consequência, tá? Só para resgatar aqui e entender como é que é a técnica aqui de apresentação de São Maria Guinon de Montfort. Ele está falando sobre a segunda consequência, que é Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim, que é a salvação. Nessa segunda consequência, tem o primeiro parágrafo, né? Que a devoção à Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação, né? Que acabamos de ler. Né? E agora vem o segundo parágrafo, que a devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda para aqueles chamados a uma perfeição particular. Aquelas almas que são chamadas a uma perfeição particular, a devoção à Santíssima Virgem ainda é mais necessária. Certo? Vamos lá, item 43. Lê aí, Regina, para não ficar somente aqui com a minha voz. Faz mal para os Vamos lá. Bem melhor. Uá. 43. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. 44. Só Maria achou graça diante de Deus. Lucas 1:30. Sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou. Lucas 1:28. Olha só. Veja bem o que ele diz aqui. Somente, exclusivamente, unicamente, ninguém mais, só Maria, achou graça diante de Deus. Isso é o Evangelho de São Lucas. Capítulo 1, versículo 30. Só Maria achou graça diante de Deus. Lucas 1:30. Sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela,
que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. E aí, isso aí é um comentário de São Boaventura e de São Bernardo, né? Faz aqui um comentário em latim. Maria era cheia de graça do arcanjo Gabriel 28, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. Lucas 1,35. E de tal modo, ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. E aí eu destaquei essa última frase. Eu vou finalizar o parágrafo e depois eu volto para ela. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria. E Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida. E a verdadeira mãe que o produz. Aí ele bota aqui esse item 2, né? Conforme acima o número 33. Olha só que frase intrigante. Aqui no final dessa sequência de benesses que Maria proporciona. Eu vou ler do começo para a gente não se perder. E, de tal modo, ela, Maria, aumentou sua dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça. De sorte que o Altíssimo, Deus Pai Todo-Poderoso, primeiro princípio, a fez tesoureira de todos os seus bens. Você sabe o que é isso? Maria é tesoureira de todos os bens de Deus. Todos. Depois da Santíssima Trindade, quem vem é Maria. E tudo está subordinado a ela. O Altíssimo a fez dispensadora de suas graças. Ou seja, as graças para os filhos adotivos que somos nós, só por intermédio dela. Para enobrecer, elevar e enriquecer a quem Maria quiser, para fazer entrar quem Maria, nossa mãe, quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser, pela porta estreita da vida eterna. E para dar o trono, é isso que eu quero destacar, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. E aí? E para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Que reinados são esses? Naturalmente, subordinado à Santíssima Trindade. Que Maria pode dar o cetro, a coroa, a quem ela quiser. Então quer dizer que existem reinados no céu. Padre Pio deve ser um rei.
Santa Teresinha do Menino Jesus, uma rainha. São Boaventura, outro rei. São Francisco, outro rei. Eu sei de uma coisa, que essas almas bem-aventuradas, elas moram hoje em palácios, que são os palácios que foram deixados vagos por um terço de anjos decaídos. Não só estes, mas outros, naturalmente. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: a casa do meu Pai tem inúmeras moradas. Que cetro, que coroa de rei é esta, que só Maria pode dar, a quem ela quiser. Para pensar aí, tá? Quem sabe daqui para o final do tratado a gente entenda melhor isso. E item 45. A Maria, somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de, nesses caminhos, fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus. Olha que expressão intrigante também. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, nós, de Eva infiel, a entrada no paraíso terrestre. O que é o paraíso terrestre? Interrogação, né? Certamente não é esse que o pessoal da teologia da libertação está querendo implantar aqui, que é o paraíso na terra sem Deus. O Deus é o Estado. Para aí espairecerem agradavelmente com Deus. É um paraíso terrestre, onde nele existe Deus. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus. Para aí, com segurança, se ocultarem de seus inimigos, para aí, sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal. E para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância. Ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos. A própria Virgem é o paraíso. É isso que ele está dizendo aqui. Ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela, Maria, só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos. Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, embaixo do manto de Maria. 46. Lê aí, por favor, Regina. 46. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos, e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem
que lhes esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar, e que a socorra com seu auxílio. Poderoso. Com seu auxílio poderoso. Vocês, mulheres, prestem bem atenção. Quanto poder, honra e glória Deus deu a uma mulher. E ainda dizem as feministas que foi o Estado que deu a libertação à mulher. Eu ouvi isso hoje, de uma amiga minha feminista. Eu disse, você está louca? Quem libertou a mulher da escravidão foi nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Nossa Senhora. 47. 47. Disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem ressuscitar grandes santos de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam às pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Olha que coisa linda isso aí, Regina. Eu vou ler de novo, tá? Para poder destacar aqui. Disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo. E em breve. Porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos. Isso quer dizer, Regina, que ou já nasceu, ou ainda vão nascer grandes santos. Eu creio que ele se refere aqui também a Padre Pio de Pietrelcina, um grande santo. Assim, é um santo sem medida, Padre Pio. Ele é acima de todos os santos. Todas as graças de santidade estavam naquele homem. Se você lê a história dele, você fica impressionado. Como cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Ou seja, são santos acima dos santos. São pessoas extraordinárias que já vieram, que estão agora e que virão. Santa Amália, que viveu aqui em Campinas, aí pertinho de você, é uma delas. É só ler a história de Santa Amália. Né? Ler a história dos santos não é uma leitura de, digamos assim, de literatura para curiosidade. Não. Ler a história dos santos é essencial para a nossa salvação. Ler um São Francisco Xavier, ler um São Boaventura, história do santo. Ler a história de Santa Amália, das aparições da Virgem Maria, as santas, os santos pastorinhos, os santos de Quiberro, lá em Ruanda. Ler Santa Dulce dos Pobres, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino. 48. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos. E elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecida por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão
com uma das mãos e edificarão com a outra, conforme NE 4.17. Eu não sei que livro é esse. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismos, os idólatras com suas idolatrias, e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem é a cidade mística de Deus, que os santos padres chamam o Templo de Salomão. Se você rezar a ladainha Nossa Senhora, de Nossa Senhora, você vai ver essas expressões. E a cidade de Deus, ela é chamada disso, desses termos. Templum Salomonis e Civitas Dei, Santo Agostinho. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção. E isto lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Nota aí, Regina, São Vicente Ferrer, obra de São Vicente Ferrer. Augusto, NE é o Neemias, livro de Neemias, viu? Certo. Grande apóstolo, é o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Esse tratado, ele é de quando mesmo, Regina? Da devoção? Sim, ele foi escrito quando? É 1992. Não, de jeito nenhum. Ele é antigo, rapaz. Ele ficou escondido por 100 anos. Sim, aham. Eu pensei que fosse a versão que a gente estava lendo. Essa pessoa que fala sobre o livro, né, que faz um prefácio, que é o padre F.W. Faber, ele já começa dizendo aqui, ó, foi em 1846 ou 1847, em São Vilfrido, que estudei pela primeira vez a vida e o espírito do venerável Grinon de Montfort. Hoje, mais de 15 anos depois, posso dizer que aqueles que o tomam por mestre dificilmente acharão um santo ou um escritor ascético que mais lhe cative a inteligência por sua graça e seu espírito. Isso ele está dizendo que foi em 1846 que ele estudou. Uhum. Tá? Que ele estudou. Então essa obra já tinha aparecido. Uhum. Aí ele diz aqui, ó, poucos homens no século XIII trazem em si mais fortemente gravados os sinais do homem da providência do que esse novo Elias, missionário do Espírito Santo e de Maria Santíssima. Poucos homens do século XIII. Então, me parece que ele é contemporâneo de São Tomás, de São Boaventura, de São Felipe Neri. Toda a sua vida foi uma tal manifestação da santa loucura da cruz, que os seus biógrafos são concordes em classificá-lo com São Simeão Salos e São Felipe Neri. Clemente XI
fê-lo missionário apostólico em França, para que ele empregasse a vida em combater o jansenismo, tão cheio de perigo para a salvação das almas. Tá bom, vamos continuar aqui, né? Uhum. O mesmo parece ter predito o Salmo 58, 14, 15, em que se lê: E saberão, já traduzido, tá? Uhum. E saberão que Deus reinará sobre Jacó e até aos confins da terra, e voltarão à tarde, e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade, em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Salmo 86, 3. Vamos ficar aqui nessa parte 3, Regina. Isso. Nessa brincadeira já foi 1h30, já é 22 horas. Pelo tempo. Na realidade, Regina, isso aqui nós estamos falando ainda da segunda consequência, viu? Uhum. Que termina na outra página. Isso. Então a gente fica por aqui. Uhum. A gente fica aqui no. Vamos deixar aqui essa página 49. É o terceiro parágrafo da segunda consequência, Uhum. né? A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Está se vendo, Isso. né, ultimamente? Está se vendo, né? Exatamente. Deixa eu já registrar aqui.